Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega, nós estamos fazendo uma série de aulas sobre a filosofia grega e hoje nós continuaremos abordando alguns aspectos do pensamento filosófico de Xenófanes. Já falamos em nosso encontro anterior sobre sobre a postura, na verdade, né, a posição que Xenófanes assume diante da religião tradicional, da religião grega, e hoje continuaremos neste tema, mas trazendo para a nossa discussão elementos novos acerca do pensamento de Xenófanes, sobretudo no que se refere a Deus. Nós veremos qual o conceito de Deus que este pré-socrático, este filósofo grego apresentou, legou ao Ocidente. Mas antes de entrarmos na filosofia de Xenófanes propriamente dita, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós nos propomos a levar a vocês um pouco de cultura, um pouco de filosofia, um pouco de arte, e você que sabe da importância do conhecimento na vida do ser humano, o quanto que conhecer é importante nesse processo, esse processo que é um processo contínuo, né? Quando falarmos sobre Sócrates, nós veremos que o conhecimento deve ser uma busca contínua, haja vista que o dia em que julgarmos saber o suficiente ou conhecer muito, já nos condicionamos de alguma forma, já incorremos no risco de estagnarmos no terreno da ignorância. Portanto, você que sabe da importância para o indivíduo construir conhecimento constantemente, nos ajude apresentando este espaço a outras pessoas, a fim de que nós possamos ter cada vez um número maior de pessoas interessadas também nesse processo de busca pelo conhecimento, né, de busca investigativa pelo conhecimento. Ao final do vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu comentário, o seu like, isso também nos ajuda bastante. Bem, em nosso encontro anterior, nós havíamos dito que Xenófanes foi um crítico da concepção de Deus tal qual construída, arquitetada pelos seus contemporâneos, pela Grécia, pelo povo grego de seu tempo. Xenófanes afirma que o conceito de Deus, aliás, Xenófanes critica o conceito de Deus concebido, construído pela tradição grega, partindo do pressuposto, e não apenas, e isso não é apenas uma peculiaridade dos gregos, todos os povos antigos se enquadram nesta crítica que Xenófanes fez à religião de seu tempo. Xenófanes vai afirmar que a concepção de Deus construída, desenvolvida pela tradição grega é uma concepção de um Deus feito à semelhança dos homens. Os deuses gregos tinham as mesmas virtudes e os mesmos vícios humanos. Logo, Xenófanes conclui que os deuses gregos foram construções humanas, foram criações humanas, pois estes deuses
se assemelham aos humanos, eles parecem muito com os seres humanos. O único atributo que eles têm e que falta ainda aos seres humanos é o atributo da imortalidade. Xenófanes não vai por esse caminho. É a questão da imortalidade dos deuses que os distingue dos seres humanos é um problema, é uma questão que Xenófanes não enfrenta. Mas, no geral, os deuses tais quais concebidos pelos homens, os deuses se assemelham aos homens. Por quê? Porque foram criados pelos homens. O que Xenófanes está afirmando aqui é que a tradição religiosa grega é uma tradição de base, de fundamento antropomórfico. Na base, no fundamento da concepção dos deuses gregos, o que nós vemos é o humano que concebe essas divindades, mas à sua própria semelhança. Ora, se Xenófanes aqui critica a religião grega por ser ela, por ser ela fundamentada em bases antropomórficas, não significa dizer que Xenófanes vai postular a inexistência, portanto, dos deuses, ou a inexistência de um deus, de uma divindade. Xenófanes, e nós não podemos fazer essa leitura porque seria uma leitura precipitada. Xenófanes é um crítico da religião tradicional de seu tempo, mas não um crítico do conceito de Deus, da existência de Deus, embora critique a forte inspiração antropomórfica como base da religião grega. Xenófanes não parte do pressuposto de que Deus, portanto, não existe. Para Xenófanes, Deus existe. Agora, ele não existe tal qual concebido pelos homens. Existe um Deus, mas este Deus pouco tem ou nada tem com os homens. Agora, cabe a nós aqui resgatarmos o conceito de Deus, ou aquilo que Xenófanes entende como Deus. E este processo de busca é um processo bastante sugestivo e ele já rendeu muita discussão, sobretudo por conta de um fragmento que nos foi legado por um pensador cristão chamado Clemente. E por conta disso, nós já devemos nos precaver acerca do uso que Clemente, que é um filósofo, foi um filósofo cristão, foi um pensador cristão, do uso que Clemente faz deste fragmento atribuído da autoria, supostamente da autoria de Xenófanes. Este fragmento que Clemente preservou em seus escritos e nos legou, parte da afirmação xenofântica, né? Parte da afirmação de que Deus é uno.
que Deus é uno. Este fragmento que Clemente cita em seus escritos e que teria sido escrito por Xenófanes, diz que Deus é uno. O fragmento, para sermos mais fiéis ao texto literal, ao texto na sua literalidade, o fragmento diz: uno, Deus, sumo entre os deuses e os homens, nem em figura, nem em pensamento semelhante aos homens. Ora, a segunda parte desse fragmento, nós já entendemos o sentido. Deus, para Xenófanes, não se assemelha aos homens como os homens até então entendiam. Nem em figura, nem em pensamento semelhante aos homens, afirma Xenófanes. Agora, o que nos interessa é a primeira parte desse fragmento em que Xenófanes diz: uno, Deus, sumo entre os deuses e entre os homens. Ora, por conta de Xenófanes afirmar um Deus uno, houve leituras e interpretações que quiseram postular a ideia de que Xenófanes era um filósofo monoteísta. Ou seja, Xenófanes estava desenvolvendo uma concepção de Deus pautada no monoteísmo. Agora, essa leitura, essa interpretação, essa concepção acerca de Xenófanes, ou do Deus xenofaneu, do Deus de Xenófanes, a partir de bases monoteístas, é uma concepção que, em primeiro lugar, destoa da concepção grega de se pensar a divindade, de se pensar Deus ou de se pensar os deuses. Por quê? Porque para os gregos não existe essa distinção rigorosa entre politeísmo e monoteísmo. Este é um problema que os gregos não enfrentam, não colocam. Para eles tanto faz politeísmo ou monoteísmo. Então essa distinção, que é uma distinção rigorosa, que é uma distinção que vai ser objeto de discussão, de construção de pensamento teológico dos judeus, por exemplo, dos muçulmanos, dos islâmicos. Mas isto não é um problema posto e enfrentado pelos gregos. Não há ou não havia entre os gregos essa distinção rigorosa entre o monoteísmo, entre religiões monoteístas e religiões politeístas, né? Os gregos, isso não era um problema pelo qual o pensamento grego se ocupou. E mais ainda, em vias de regra, os gregos, diríamos nós, formados a partir de uma mentalidade cristã, em via de regra, os gregos estavam muito mais próximos do politeísmo do que do monoteísmo, né? E até Aristóteles, diga-se de passagem, flerta muito mais com o politeísmo do que o monoteísmo, né? Aí vocês poderiam me perguntar, mas Aristóteles faz a afirmação de um único Deus, que seria o primeiro motor imóvel, né? Primeiro que, para Aristóteles, o primeiro motor imóvel não é Deus, ele não diz que é Deus. Essa é uma interpretação que nos foi legada pela leitura
pela leitura que a escolástica vai fazer acerca da filosofia de Aristóteles, sobretudo Tomás de Aquino. Mas Aristóteles não afirma que o primeiro motor imóvel é Deus. Ele afirma simplesmente que é um primeiro motor imóvel. Mas vejam, embora ele afirme a existência de um primeiro motor imóvel, Aristóteles ainda vai conceber outros 53 motores. Vai conceber ainda outros 53 motores móveis, né? Outros 53 entes que também contribuem para o movimento das coisas, né? Então, não há uma só divindade na filosofia, na metafísica aristotélica. Há outros 53 motores que emulam com o primeiro motor imóvel, né? Então, essa discussão entre politeísmo e monoteísmo no pensamento grego é uma discussão que não tem fundamento histórico, não tem fundamento contextual, de forma que afirmar que Xenófanes era um pensador monoteísta é um equívoco extremamente delicado, comprometedor, né? É uma interpretação que não sustenta na filosofia de Xenófanes. Além do que, Xenófanes, neste mesmo fragmento 23, vai dizer que este uno Deus, ou este Deus uno, é sumo, é maior que os deuses e os homens. Vejam, embora ele fale de um uno, de uma divindade una, Xenófanes afirma a existência de outras divindades, de outros deuses. Portanto, não podemos partir desse fragmento para sustentar uma filosofia monoteísta de Xenófanes. Essa interpretação não se sustenta. Agora, vejam, se essa ideia de unidade está presente em Xenófanes, muito longe de pressupor daqui, inferir daqui uma concepção monoteísta, xenofântica, nós devemos entender a abrangência desse conceito de unidade em Xenófanes. O Deus de Xenófanes é uno porque tudo abrange, porque tudo compreende, porque tudo contempla. Xenófanes vai afirmar no outro fragmento que este Deus uno, todo inteiro, ele todo inteiro ouve, é um Deus que todo inteiro pensa, e como um todo inteiro ele vê, todo inteiro pensa, todo inteiro ouve. E pela força de sua mente, tudo ele faz vibrar. Ora, nós estamos diante de um fragmento que agora sim nos permite afirmar o que Xenófanes tinha em mente quando falava de Deus. O que Xenófanes pensava quando escrevia ou desenvolvia uma filosofia acerca de Deus. Ora, o Deus de Xenófanes se identifica com o cosmo, com a natureza, com o todo que a tudo abrange e que a tudo
compreende. Este todo não pode ser outra coisa senão o cosmo, senão o universo, senão toda a natureza, senão um conjunto pleno e completo das coisas que existem. Portanto, o Deus de Xenófanes é um Deus cosmo. A filosofia xenofântica acerca de Deus é uma filosofia pautada em fundamentos cosmológicos. E aqui vejam quanto que o conceito de Deus em Xenófanes se distingue do conceito de Deus construído pela tradição grega religiosa, pela tradição religiosa dos gregos, pela tradição religiosa da nação de onde Xenófanes surgiu. Enquanto que a tradição religiosa grega concebia Deus a partir de base, como vimos, de bases antropomórficas, Xenófanes vai conceber sua ideia de Deus a partir de bases cosmológicas. O Deus de Xenófanes é o cosmo. O Deus de Xenófanes é o universo. Logo, podemos inferir daqui algumas proposições acerca da filosofia de Xenófanes sobre Deus. Primeira proposição que nós podemos inferir: ora, o Deus de Xenófanes não é um Deus transcendental. E aqui nós não devemos incorrer no risco, essa é apenas uma inferência intuitiva, nós não podemos incorrer no risco de afirmar que Xenófanes está também desenvolvendo distinções entre transcendência e imanência. Não, mas nós simplesmente estamos aqui afirmando que Xenófanes não foi tão longe a ponto de conceber um Deus transcendental. O Deus de Xenófanes não é um Deus que existe para além do cosmo, pelo contrário, ele é o próprio cosmo. Portanto, e aqui nós podemos já inferir uma segunda proposição, a concepção de Deus em Xenófanes é uma concepção extremamente materialista, extremamente física. O Deus de Xenófanes é um Deus físico, material. Por quê? Porque ele é o cosmo. Porque ele é o cosmo, e o cosmo é constituído por matéria. Xenófanes não foi tão longe a ponto de conceber uma ideia de Deus a partir de bases espirituais. Não, vejam, essa distinção entre matéria e espírito é uma distinção que vai aparecer primeiramente entre os gregos por meio da filosofia de Platão. Platão será o primeiro grande pensador a fazer uma distinção entre espírito e matéria. Xenófanes não vai tão longe. Xenófanes ainda está pensando o conceito de Deus a partir de bases materiais. O Deus de Xenófanes é o cosmo, e o cosmo é constituído por matéria. Logo, o pensamento filosófico de Xenófanes é um pensamento filosófico. O pensamento filosófico de Xenófanes sobre Deus é um pensamento filosófico materialista. E os deuses por meio dos quais Xenófanes faz referência, esses deuses existem nessa dimensão do cosmo. Existem nessa esfera cosmológica que contém todas as coisas, que contém
essas divindades são, na verdade, manifestações deste Deus, são manifestações deste ser cosmo, deste Deus cosmo. Ora, este Deus que tudo vê, que todo inteiro vê, que todo inteiro pensa, que todo inteiro ouve, este Deus cosmo se manifesta de forma plural no interior deste cosmo. E aqui já podemos inferir uma terceira proposição acerca da concepção de Deus desenvolvida por Xenófanes. Ora, essa concepção de Deus desenvolvida por Xenófanes é uma concepção de Deus, de um Deus panteísta. É uma concepção que pensa Deus a partir dessa totalidade que todo inteiro, essa totalidade na qual o todo inteiro Deus ouve, o todo inteiro Deus pensa, o todo inteiro Deus vê. Portanto, Deus é o todo. Se Deus é o todo, logo, este Deus de Xenófanes se identifica com o panteísmo. O Deus xenofaneu é um Deus panteísta. E aqui Xenófanes vai lançar as bases para a concepção de Deus de um filósofo moderno que foi extremamente importante para a história do pensamento ocidental, e aqui eu me refiro a Spinoza. A filosofia de Spinoza é muito devedora da concepção de Xenófanes acerca de Deus, pois se Spinoza coloca Deus como centro de sua metafísica, o que ele pensa acerca de Deus tem as suas raízes no que Xenófanes, lá no 6º século antes de Cristo, pensava acerca de Deus. Xenófanes está lançando as bases, os fundamentos de uma concepção panteísta acerca de Deus, que servirá como um ponto de partida para aquilo que Spinoza, no século XVII, irá desenvolver em termos metafísicos, em categorias metafísicas. Embora tenha ido muito mais longe, até porque são mais de 2 milênios que o separa de Xenófanes, embora tenha ido muito mais longe no seu raciocínio, em sua filosofia, em seu pensamento, que o grande filósofo grego Xenófanes foi, Spinoza deve muito à filosofia xenofântica, porque ela simplesmente lança as bases do pensamento filosófico panteístico acerca da divindade, acerca de Deus. Mas Xenófanes não para por aí, e esta concepção de um Deus cosmo terá outros desdobramentos em sua filosofia. Mas sobre estes outros desdobramentos nós falaremos em nosso próximo encontro. Portanto, eu vou ficando por aqui, lembrando sempre, né, que esse meu curso de História da Filosofia Grega está pautado muito aqui na obra do Giovanni Reale, né? Esse aqui é o primeiro volume, né, que trata dos
pré-socráticos, incluindo Xenófanes, mas é claro que ao longo das minhas falas eu vou colocando vou colocando outras ideias que assimilei, que construí, que apreendi das muitas leituras que fiz e que continuo fazendo acerca da filosofia antiga. Mas o professor Giovanni Reale é sempre uma boa base para nós pensarmos e conhecermos um pouco mais a filosofia grega. Eu vou ficando por aqui, em breve nós nos reencontraremos para continuarmos estudando o pensamento filosófico de Xenófanes. Vou me despedindo de vocês, mas não se esqueçam de deixar aí o seu like. Se não fez a inscrição em nosso canal, faça, e se puder, compartilhe esse espaço com outras pessoas. Ficaremos extremamente gratos por isso. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e em breve nós retomaremos os nossos estudos de filosofia antiga. Até lá!